Boa noite. Glória a Deus. Vamos para mais uma aula de Escola Bíblica. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias capítulo 1. Eu quero partilhar algo convosco que Deus pôs no meu coração na quarta-feira. E que vai ajudar a nossa vida. Neemias capítulo 1, fica antes do capítulo 2, e depois de Esdras capítulo 9. Não vai alguém não saber, não é? E eu não quero que ninguém se perca. Até porque Esdras 10, peço desculpa. Até porque Jesus veio para salvar aquilo que estava perdido. Quando vocês se perderem na rua, fale com Jesus, porque Ele veio para salvar aquilo que se perdeu. Vocês hoje estão todos muito sérios, não é? Já percebi. Glória a Jesus. O que vamos falar hoje está inserido dentro de um princípio muito forte da graça de Deus. E vamos, como eu já vos disse, vamos estar aqui umas boas semanas a falar da graça de Deus. Há muito para falar sobre a graça de Deus. Eu não sou muito de falar de capítulos ou de falar... A minha pregação não é expositiva, a minha pregação é temática. Eu gosto de um tema e de o aplicar ou ensinar as pessoas a aplicá-lo na vida, no dia-a-dia, na vida cotidiana. Não tenho nada contra a pregação expositiva, simplesmente acho que para nós aqui não resulta. Porque eu habituei-vos à temática. Tenho um tema e falamos sobre esse tema. Dentro da graça de Deus, há tanta coisa que se pode falar. E eu estive a ver as mensagens que falámos há 1 ano, 2 anos, da graça de Deus. Foram 22 semanas. Foram 22 semanas. Sempre com assuntos diferentes sobre a graça de Deus, dentro da graça de Deus. Porque assim, nós não podemos falar genericamente só da graça de Deus, nem podemos batalhar só numa tecla. É como o piano. O piano, este tem quantas teclas? 30 e tal, não é? Até é capaz de ter mais. E cada uma tem a sua função dentro da escala. Aliás, ali estão representadas mais do que uma escala. Porque não chega ao fim da escala e para. Tem outra tecla acima. Vai subindo, por aí fora. Assim é a graça de Deus. Nós não podemos só bater numa tecla. Também não o fazemos aqui, graças a Deus. Mas é para vocês perceberem que é importante não só aprender, como desejar receber e pôr em prática. Não, ok? Eu não gosto de pregação sobre a barba do Araão ou o carro de fogo do Elias. Eu gosto de uma pregação que a pessoa ouve e diz assim: eu vou aplicar isto na minha vida e eu sei que nunca mais vou ser o mesmo. É este o princípio verdadeiro da palavra rema, da palavra que Deus fala atualmente, a palavra cheia da vida e do poder de Deus. Amém? E dentro disto, eu tenho já ensinado várias vezes que nós temos aquele mau hábito de, para nós, pedimos a Deus compaixão e misericórdia. Para os outros pedimos justiça. Porquê? Porque a maior parte das vezes, porque aprendemos que a vingança é do Senhor, não é nossa, e a lei dizia olho por olho, dente por dente, mas Jesus diz para nós amarmos aqueles que nos odeiam e para falar bem daqueles que nos aborrecem, não é verdade? Mateus 5,44. Ouviste o que foi dito aos antigos, porém eu agora vos digo. E aquilo foi um choque para os sacerdotes da altura. Nós não podemos só dizer fariseus, porque não estavam só os fariseus a ouvir.
Os fariseus eram apenas uma facção dos sacerdotes. Fariseus, saduceus e os essénicos. E os essénicos até eram os gregos. E cada facção tinha a sua função. Enquanto que uns eram muito bons na palavra, ou no cumprimento da lei, que eram os fariseus, por isso é que Jesus bate mais nos fariseus, os saduceus eram muito bons a implantar sinagogas e a ir para outras regiões levar a palavra. E depois havia os essénicos, que eram os fulanos que tinham dinheiro e que sustentavam isto tudo. E aquela facção tinha muita gente com muito dinheiro e que conseguiam com que muita gente fosse cumpridora do dízimo, não só das ervas aromáticas, dos óleos essenciais, mas também do dinheiro e da riqueza. Então, porquê que parece que Jesus só bate nos fariseus? Porque eram os que supostamente deviam ter o verdadeiro conhecimento da palavra e afinal de contas não tinham. Estavam cegos dentro da sabedoria que pensavam que tinham. Conhecemos muitos casos hoje em dia assim, não é? E meus amores, o que eu quero partilhar com vocês hoje é precisamente esse sentido. Senhor, tem compaixão e misericórdia de mim, mas faz-me justiça perante aquele, porque aquele fez isto e fez aquilo. Senhor, tu dizes que a vingança é tua, então faz-me justiça. E uma das coisas que eu tenho ensinado aqui a vocês é que eu devo pedir a Deus compaixão e misericórdia também por aquilo que me faz mal. E não tem a ver com a lei de semear para colher, porque isso é uma lei natural. Compreenda que a lei da semeadura, que muita gente agora chama-lhe assim, a lei do semear para colher, é uma lei natural. Funciona com alfaces, com as batatas do pastor João, funciona com cenouras, funciona com os esquilos, com os elefantes e até com o ser humano. Estão a entender o que eu estou a dizer? Toda a semente lançada no terreno certo, mais tarde ou mais cedo, ela vai frutificar e dar o seu fruto. Quem é que me está a entender? Uns levam 15 dias, outros levam 2 anos e 2 meses, como os elefantes. Por isso é que eles já nascem de trombas, não é? Quer dizer, coitadinho. 2 anos ali na barriga da mãe, quando nascem já vêm para... Uma alface são 15 dias. Não é uma coisa que nasce ali. Isto para dizer o quê? Para dizer a vocês que independentemente da lei do semear para colher e do que é que possamos vir a colher do que semeamos em toda a nossa história, toda a nossa vida, Deus requer de nós compaixão e misericórdia pelo próximo, mesmo que o meu próximo seja mau para mim. Esse é um erro que, eu ia dizer outro erro, mas é um erro muito comum nas igrejas protestantes. Fala-se no próximo apenas como aquele que nos dá a mão e que nos estende a mão. O próximo é aquele que está próximo de nós, seja ele bom, seja ele mau. E quando eu vos digo a vocês que é importante nós clamarmos a Deus por compaixão e misericórdia também por Ele, é por causa do que diz a palavra. Que hoje estamos na mão de cima e amanhã podemos não estar. E não sabemos quem é que está hoje na mão de baixo e amanhã pode estar na mão de cima por cima de nós. E é importante que também essa pessoa seja tocada por Deus para ter compaixão e misericórdia de nós. Para além de que Deus, sabendo e tendo nós ouvido o que eu ensinei no domingo, que Ele disse ao seu próprio amigo, ao seu próprio servo, ao único que tirando Abraão, veja só, com quantas pessoas, deixe-me fazer aqui uma ida à boxe, como se costuma dizer. Com quantas pessoas é que Deus falou pessoalmente? Pessoas que vocês tenham lido na Bíblia. Não vamos pensar nas que estão fora da Bíblia. A maior parte das que dizem que falaram pessoalmente com Deus mentiram. Ponto. Não vale a pena. Ainda esta semana, uma senhora brasileira de 86 anos diz que foi ao céu. O turismo. Deve ter ido, foi e vem e voltou, não sei. Não há nada disso. Sabe porquê que não há nada disso? Porque o vislumbre do céu está na Bíblia.
Não é preciso mais nenhum vislumbre. O apóstolo Paulo recebeu o Evangelho da parte de Deus e ele próprio nunca assumiu que foi ele que foi arrebatado. Nunca o quis dizer que tinha sido ele, para que nunca houvesse um pingo da glória para ele e fosse sempre a glória para Jesus. Essas pessoas que dizem que vão ao céu e que vão ao inferno, para mim é turismo, porque eu tenho que brincar com isso, não é? É para terem glória. É para irem às igrejas contar o testemunho e receber uma oferta. E a maior parte delas você vai a ver e depois não tinham onde cair mortos. Eu estou-me a lembrar de um americano muito conhecido, que é o Jesse Duplantis. Ninguém sabia quem era o fulano. Tinha-se zangado com o pastor da igreja onde ele estava. E supostamente ouviu Deus dizer-lhe: eu vou-me usar de ti para ir pregar às igrejas. Eu estou farto de procurar esses versículos bíblicos na Bíblia, para mim, e não encontro. E então diz que teve uma visão do céu. Há coisas que ele conta que batem certo. Mas eu também posso contar coisas partindo do que está na Bíblia. E você vai ouvir e vai dizer: bate certo. Se eu for estudar o livro de Daniel e for estudar o livro do Apocalipse e ouvir os avisos de Jesus, eu vou falar de coisas do céu e você vai dizer: é mesmo assim. Ele esteve mesmo lá. Irmãos, eu até tenho a fitinha do All-in-One, quando a gente vai àqueles resorts e tem, como é que é? O Free Pass. Eu ainda tenho a coisinha para ir lá à messe, papar, sem pagar nada. Está tudo pago. Tudo incluído. Não há. Eu fui ao inferno e o Senhor mostrou-me o inferno. Não, ninguém foi ao inferno. Até porque se dissemos que vamos ao inferno, já estamos a dizer mal. Inferno é o lugar dos mortos. Quer-me ter medo, diga: fui ao Hades. Acho que está a ver comigo. Se o apóstolo Paulo não quis a glória para ele, e ainda assim, irmãos, ele era confrontado com o mensageiro de Satanás constantemente. Eu disse Satanás, não disse. É Satanás. Um mensageiro de Satanás, constantemente. Mesmo não querendo a glória para ele, ele era confrontado, que o esbofeteava constantemente. E ele clamava a Deus e Deus respondia-lhe: a minha graça te basta. Eu dei-te a graça de teres o Evangelho revelado e agora estás a pagar o preço por isso. Aguenta-te, chega. Sentes-te fraco, então eu sou forte na tua fraqueza. Eu sou suficiente para ti. Então, não se deixe enganar por estas coisas, está bem? Quantas vezes você já passou por momentos difíceis na sua vida e questionou: porquê? Porquê, Senhor? Mas mais o porquê, não é? Temos aquela coisa do: Senhor, então se tu dizes que eu sou mais que vencedor em Cristo, porquê que eu tenho que passar por isto? Porquê uma cirurgia? Porquê uma enfermidade? Porquê que eu perdi o meu emprego? Porquê que eu tenho que passar por uma injunção do tribunal, entregar a casa, perder e pagar uma dívida? Porquê que eu tenho que passar? Porquê que eu perdi o meu negócio? Porquê que eu perdi o meu marido? Porquê que eu perdi a minha esposa? Há muitos porquês que para nós estão justificados. Pois claro. Porque a Bíblia diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia também diz que o Senhor se acampa ao nosso redor e que nos protege. Que o Senhor é o nosso muro, o nosso esconderijo. Fala que se acampa ao nosso redor. Fala que podemos viver debaixo das suas asas, como o passarinho faz com a sua prole, não é? E a gente pensa assim: então se eu estou protegido, porquê é que isto me acontece? Porquê? Eu pergunto assim: porquê que Moisés, depois de ter fugido do Egito porque matou o egípcio, não é?
Não se esqueça que ele era um homicida. A gente às vezes pensa em Moisés como o grande líder, mas ele teve uma oportunidade de Deus porque ele fugiu como homicida. E ele foi-se penitenciar a ele mesmo no deserto. Mas no deserto, num deserto, onde não lhe faltava nada. Casou, teve filhos, trabalhava para o sogro, ganhava o que queria, tinha riqueza, tinha empregados. De certeza absoluta que ele não ia à Zara, mas a Zara vinha ter com ele. Ele dava ordens. Mas ele ia com as ovelhas. Ele ia com as ovelhas, se calhar, era para não ouvir a mulher, ou para não ouvir os filhos. Vocês estão a perceber? E se calhar havia o desejo de ir com as ovelhas para o monte, porque Deus pôs-lhe esse desejo para arranjar uma oportunidade de ter um encontro real com ele. Eu pergunto, depois desses 40 anos de penitência, ele vai em obediência ao Egito, obediência a Deus ao Egito, liberta o povo e anda mais 40 anos. Porquê? No deserto, ele era rico e de repente vê-se sem nada, a comer maná, como todos os outros, a beber da mesma rocha, a rocha de Quirite. A Bíblia não diz que ele tinha possessão de ovelhas e vacas. Os outros todos tinham, mas ele não tinha nada. Ele deixou tudo. E há uma altura em que a mulher e os filhos vêm ter com ele, pronto, e o sogro volta para a vidinha. Ficou com tudo. Vocês estão a entender? E porquê que ele teve que passar mais 40 anos no deserto por causa disto? Foi ele que errou? Foi ele que fez a rebelião contra Deus? Foi ele que incitou Datã e Coré a virarem-se contra o povo? Foi ele que disse aos 12 espiões e aos 2 que estavam a falar bem, foi ele que disse: vamos apedrejá-los que eles estão malucos da cabeça? Não. Então porquê? Já pensou nisto? Olha Elias, um dos meus profetas favoritos. Sabe porquê? Porque a Bíblia diz que ele tinha aspecto rude, vestia-se de peles de animais. Bem, nem vê-lo. Estou a imaginar aquela barba com a sopa de ontem a fervilhar ali. Estamos a falar de um homem, não é? Pronto, estão a perceber, não é? A Bíblia diz que escritos foram 7 milagres que ele fez. Coisas extraordinárias. Confrontou o pecado de Acabe e Jezabel. Não teve medo do rei nem da rainha. E a rainha até disse: não vou descansar enquanto não tiver a tua cabeça num prato. Ainda assim, teve medo e fugiu. No entanto, cerrou o céu em oração, 3 anos e meio sem chover. Confrontou a nação, chamou os profetas de Baal. E como os de Baal não chegavam, que eram 400, vieram mais os outros, todos. Há uma quantidade de gente, quase 1000 homens ali a gritar, a cortarem-se, a escortejarem-se. Pensavam que Baal era sanguinário e que, como um abutre, quando disse sangue, ia lá ter com eles. Caíram extenuados, cansados, esgotados, desidratados. Alguns até provavelmente morreram ali a clamar por Baal, porque Baal não respondeu. A seguir ele faz um altar com 12 pedras, cava um rego em volta e, para que não houvesse dúvidas, depois de pôr o sacrifício em cima das pedras, manda deitar 12 cântaros de água, para que não dissesse assim: foi combustão espontânea. Com este calor, com este pináculo, para que não houvesse dúvidas. A nação toda se curvou no chão a dizer: só o Senhor é Deus. E a partir daquele momento fez chover sobre a terra. Fez outras coisas extraordinárias. E eu pergunto, qual era a necessidade que ele tinha de fugir de Jezabel? Qual era a necessidade que ele tinha de caminhar 40 dias e 40 noites no deserto para buscar instruções de Deus, se ele sempre soube o que fazer? Ele sempre soube o que fazer.
Não há uma única altura em que você leia assim. E Elias foi ao Senhor e consultou. O que é que eu hei de fazer? Não, agora vais fazer assim. Não, não, ele sabia. Ele sabia qual era o caminho. Ele sabia que tinha que ir para Sarepta de Sidom. Tinha que ir para a Síria. Que não havia ninguém em Israel de coração puro para o receber. Teve que ir para a Síria. Ser recebido por uma viúva cujo filho ia morrer depois de comer o pão. Porque iam morrer de fome os dois. Para operar um milagre na casa daquela mulher. Naquela cidade, mais ninguém teve um milagre a não ser aquela mulher. Pensem nisto. Qual é a necessidade de tanto sofrimento, tanta perseguição de uma rainha chamada Jezabel e do que ela representava? Eu penso... E Jeremias foi lançado num calabouço para morrer. Não foi tipo, vais ficar aí a arrefecer as ideias. Não, não. Meteram-no na prisão e a ideia era deixá-lo morrer à fome e à sede. Porquê? E ele fez algum erro? Cometeu algum erro, Jeremias? Alertou a nação? Diz-lhes a eles, por amor de Deus, virem-se para Deus de volta. Ainda não perceberam que este cativeiro é por causa do nosso pecado? Esta é que é a pergunta que você tem direito a fazer, que estes homens também fizeram. Porquê? Porquê que Daniel, que era o homem que orava 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia à janela, para que toda a gente soubesse quem ele era, foi parar à cova dos leões? Porquê que Sadraque, Mesaque e Abednego, os únicos três serzinhos, no meio de tanta gente que se curvou diante da estátua de ouro, foram os únicos 3 que não se curvaram diante da estátua? Foram lançados na fornalha de fogo ardente, que foi aquecida 7 vezes mais. A Bíblia não o diz, mas a tradição judaica diz que os soldados que os meteram lá dentro morreram queimados. Isto é impressionante. E eu pergunto, porquê? Os religiosos dizem, para Deus manifestar a sua glória, aleluia. Ele manifesta a sua glória todos os dias e você não liga nenhuma. Nem você, nem eu. Todos os dias há um espetáculo neste planeta que é o nascer do sol e a gente não lhe liga nenhuma. Ainda na segunda-feira passada, não foi nesta, foi na outra, houve um eclipse lunar. E andavam aí os religiosos todos a baterem com as nucas uns nos outros, porque é uma lua de sangue, é uma lua de sangue. E então, o que é que isso tem a ver? Irmão, é uma lua de sangue. E, não sei, disseram-me que era uma coisa má. Eclipses lunares e solares existem desde a fundação do sistema solar. Eu fiz um post a explicar isso, sim, muito sucintamente, para as pessoas perceberem que não tem conotação nenhuma espiritual. Mas a Bíblia diz que a lua, terça parte da lua, 1/4 da lua ficará em sangue. Isso já acontece. Sabe, você vai ver as estatísticas da polícia e você vai perceber que 1/4 dos homicídios acontecem de noite. Há anos que essa profecia se cumpriu. Desculpem se eu vos desmontei qualquer coisa agora, mas é verdade. Percebem? Vocês estão a perceber? Nós temos o direito de perguntar a Deus porquê. Temos. Mas Ele é Deus. E Ele tem o direito de dizer, não te digo. E até tem o direito de dizer, não tens o direito de perguntar. Mas pastor, mas Deus é um pai de amor. É um pai de amor, mas também é cumpridor da sua palavra. E ele disse a Moisés, era essa a pergunta que eu estava a fazer, de todos os que falaram cara a cara com Deus, Elias, Moisés, Enoque e Abraão, mais nenhum falou com Deus cara a cara. Se eu não estou em erro, mais nenhum. Abraão teve um encontro real com Deus nos carvalhais de Manré, antes de Deus ir visitar Sodoma e Gomorra.
Moisés teve um encontro real com Deus, primeiro através da sarça ardente e depois no Monte Horebe, quando foi para receber as tábuas da lei. Os primeiros, os 10 mandamentos. Esteve lá 40 dias e 40 noites. O povo até pensou que ele tivesse morrido na montanha. Elias, depois de ser confrontado por Jezabel, teve medo e o anjo deu-lhe pão a comer, cozido sobre brasas, e disse-lhe: vai, tens que ir. Ele caminhou 40 dias e 40 noites e foi ao Monte Horebe perguntar a Deus: porquê é que me fazes passar por isto? Tenho sido tão zeloso. E a pergunta que ele fez a Deus é a pergunta que você faz. Enoque, diz a Bíblia em Gênesis, o sétimo depois de Adão, o sétimo depois de Noé. Enoque estava com Deus e andava com Deus e Deus o tomou para si. Viveu 300 anos. Parece que foi uma vida curta comparada com a dos outros todos, não é? 300, e Deus o levou. Não é impressionante? De todos os que falaram com Deus, diga-me você se há algum que tenha tido uma resposta direta como se Deus tivesse que lhe prestar contas. Só um. Moisés. Ao ponto de Moisés lhe dizer assim. Deus, ao ver o povo, disse-lhe: estou farto deste povo. Você pensa que nós, como pastores, não dizemos isso? Às vezes o meu telefone, se tivesse asas, às vezes tenho vontade de experimentar. Deixa eu ver se ele voa. Deus diz assim a Moisés: estou farto deste povo. Eu vou destruí-los. E vou fazer de ti uma grande nação. E Moisés olhou, viu as mãos assim, olha lá para as suas mãos. Olha lá para as suas mãos. Enrugadas, já com as manchazinhas de idade, não é? Pois que são novinhos, não, como eu. E Moisés olhou e pensou: eu já ando encostado ao cajado. Como é que ele vai fazer de mim uma grande nação ainda? E ele pensou: ó Senhor, não faças isso. Assim, já viste o que é que os outros vão dizer? Que tu nos trouxeste para o deserto para nos matar. E tu não és um Deus sanguinário. Não faças isso, Senhor. Ser compassivo e misericordioso com este povo. Porque, olha, se é para os destruir, tens que me destruir a mim também. Porque eu deixei de ser príncipe para assumir aquilo que eu era. E não é agora que eu vou deixar de o ser. E Deus olhou para ele e pensou: olha, filha da mãe, é? Olha-me este, é? O filho da Jucabede. Olha o filho da Jucabede, o filho da mãe de Moisés. Olha-me este. Está bem, tens razão. Arrependo-me de ter dito o que disse. Não há mais nenhum em toda a história da Bíblia, da história do ser humano, a quem Deus dissesse: arrependo-me de ter dito que faria este mal ao meu povo. Ok, então eu vou poupá-los. E Moisés diz: pronto, já que os vais poupar... E Deus disse-lhes: eu vou poupá-los, mas já não vou mais com vocês. Já não vai mais a minha nuvem nem o meu pilar de fogo. Eu vou mandar o meu anjo. Vai um anjo com vocês. Ele tem uma espada grande e a espada faz o mesmo efeito. E Moisés disse-lhe: não. Desculpa lá, mas eu era príncipe no Egito e eu agora, como teu servo, eu exijo, no mínimo, o mesmo nível. Ou vais connosco,
ou então mata-me e levanta outro no meu lugar. E Deus olhou para ele e disse-lhe, está bem, pronto, então eu vou com vocês. E Moisés pensou, bom, não há duas sem três. Você nunca pensou assim com Deus? Deus responde-lhe afirmativamente a duas coisas e você pensa, bom, já Deus fez aquilo, Deus fez... senhor, ganhar o Euromilhões também era bom. Senhor, já que te arrependeste do que disseste que ias fazer e já que nos garantiste que vais connosco, já que dizes que eu sou teu amigo e que tenho achado graça aos teus olhos, mostra-me os teus planos. Mostra-me a tua glória. E Deus aí disse-lhe, espera aí, meu. Eu até te posso dizer o que é que eu quero fazer e o que é que vamos fazer. Mas nenhum homem verá a minha face e viverá. Porque Deus percebeu o que é que ele estava a pedir. De todos estes homens que eu tenho estado aqui a falar, de todas estas coisas que eu estou a falar convosco, este foi o único que teve uma conversa com Deus tão frontal que Deus virou-se para ele e disse-lhe, tudo bem, não vais ver a minha face, mas eu farei passar a minha glória e a minha bondade diante de ti e apregoarei o meu nome. A tradução João Ferreira Almeida diz apregoarei o nome do Senhor. Parece, tem momentos na própria tradução que estamos a falar de uma terceira e de uma quarta e de uma quinta pessoa, mas é a mesma pessoa. É apenas a forma como ele encarou a tradução. Está frio? Está bom? Está frio. Por isso, eu vou-te pôr aqui nesta senda da rocha, da penha, vou pôr a minha mão à frente, apregoarei o meu nome e farei passar a minha bondade diante de ti e verás-me pelas costas. E foi isso que aconteceu. E quando Moisés ia para dizer qualquer coisa do estilo, e Deus disse-lhe, e eu, porque Deus é presciente e omnisciente. Ele, antes das coisas acontecerem, ele já sabe, e ele sabe todas as coisas. E Deus diz assim, e eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu me quiser compadecer. Compadecer é ter compaixão. É a mesma coisa, ok? E Moisés, se eu estivesse no lugar de Moisés, era... Senhor, eu ia-te pedir misericórdia para a minha sogra. Para a minha sogra. Deus pôs Moisés lá na fenda da rocha, pôs a mão à frente, passou à frente dele, proclamou o nome dele, que na Bíblia não está afirmado, mas é o tetagrama, o sopro de vida. E disse que era compassivo, misericordioso, benigno, e a sua bondade era de geração em geração. Tremendo, eterno. E Moisés só ouviu pelas costas. E a sua face brilhava tanto que o povo teve medo. E ele, para falar com o povo, tinha que pôr um pano à frente, um pano na cara. E diz que mesmo assim, o brilho era de tal ordem, que o povo disse, vamos fazer um acordo. Tu falas com Deus, e depois tu dás-nos o recado. Nós temos medo de falar com esse Deus tão poderoso. Porque o povo estava habituado a falar com estátuas, com ídolos, com bezerros de ouro. Ok? Habituado a adorar homens, faraós, presidentes, artistas, jogadores de futebol, etc. Vocês percebem o que eu estou a querer dizer?
É uma das coisas que me custou mais a entender e a abraçar da graça de Deus. Ele é misericordioso com quem Ele quer ser, não com quem você pede. Ele é compassivo e benigno com quem Ele quer e não com quem nós queremos. Mas isso nunca nos pode impedir de pedir a Ele compaixão e misericórdia, principalmente por aqueles que nos fazem mal. E eu vou-vos mostrar pela Bíblia que mesmo quando tudo está mal, que mesmo quando tudo parece que vai por água abaixo, que mesmo quando tudo está destruído, igreja, o tempo que nós vamos ler é o tempo de Neemias, Esdras, Malaquias. Sim, porque Malaquias está no fim da Bíblia, o fim do Velho Testamento, mas é deste tempo. E eles foram levados cativos pelo rei da Síria, o Artaxerxes, o mesmo que destruiu a Grécia, o Império Romano. O descendente dele é que destruiu depois, mais tarde. Mas foi ele que deu cabo da Grécia, foi ele que deu cabo do Império Bizantino, deu cabo daqueles impérios todos. Nomeadamente, foi ele que limpou o sebo a Israel. E não ficou contente em destruir tudo. É que ele destruiu mesmo tudo. A cidade de Jerusalém ficou completamente destruída. Irmãos, se você for ler Esdras, Neemias, se você for ler estes livros, Malaquias só fala da razão pela qual as coisas aconteceram e como é que é possível que não volte a acontecer. O que é que nós temos que fazer para que não volte a acontecer? Mas Esdras e Neemias são livros históricos, contam o que é que aconteceu e o que é que foi feito principalmente pela cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém estava alvo de saque. O templo estava todo destruído. E olha que eles, quando derrotaram Jerusalém, eles não foram saquear o templo, eles não foram buscar os vasos de ouro, eles não foram buscar as relíquias e as bênçãos e as coisas boas que lá estavam. Eles lançaram fogo. Eles mataram as mulheres grávidas à espada. Sabe o que é uma mulher, se calhar com 6, 7, 8 meses de gestação, e eles espetarem uma espada na barriga? Mata a mulher e mata a criança. Eles mataram os jovens. Eles mataram os velhos. Eles mataram tudo o que apanharam à frente. Só não mataram aqueles que o rei tinha decidido. Os sábios, os profetas, os sacerdotes, os levitas do templo. E tudo aquilo que o rei lá, o Artaxerxes, achou que era importante de guardar. E de poupar. Então o que é que ele faz? Agarra nesta população toda, uns bons milhares de habitantes, umas boas centenas de milhares de habitantes, e leva os cativeiros para a Babilónia, para as terras estrangeiras. Eu não consigo imaginar isto. Milhares de pessoas irem acorrentadas a pé, saindo da sua terra para ir para a Síria ou para ir para a Babilónia, que é onde hoje o Iraque. No mapa são distâncias assim ou assim, mas a pé são centenas de quilómetros, milhares de quilómetros. É horrível, não é? Estava no cativeiro e o povo chorava dia e noite. Choravam dia e noite. E há uma altura, e que lá está, é o chamado luto pela circunstância, pela aflição. Também existe um luto pela aflição. A primeira reação é que injustiça, não merecíamos isto, porquê é que isto nos está a acontecer? A seguir é, Deus está a permitir isto porque Deus não é bom. Deus não é bom para mim. Deus esqueceu-se de mim. Deus esqueceu-se das suas promessas.
Se você for a ver, você vai identificar que você já passou por isto que eu estou a dizer e conhece pessoas que estão a passar por isto. A seguir é a aceitação. Tem que ser, então, eu vou passar por isto porque tem que ser, então, tem que ser. E são várias fases que a pessoa passa. E você sabe uma coisa? Eles avisaram antes. Eles avisaram antes a nação. Não andem na idolatria, não busquem os necromantes, não andem a lançar os búzios. Eu às vezes brinco com estas coisas, irmãos. Porque eu conheço pessoas que o fazem. E vivem numa aflição para consultar cartas, para tomar decisões sobre se compram uma roupa ou se não compram, se gastam aquele dinheiro ou não gastam. E o cara coroísmo, lançam a moeda ao ar, cara ou coroa. A senhora quer uma bola de Berlim com creme ou sem creme? Só um bocadinho. Fim. Olha, hoje é com creme. E andamos assim amarrados, pensamos que somos livres, mas somos escravos. Vocês estão a entender? E eles foram avisados, não quiseram crer, foram levados cativos. Bom, meus amores, quando isto tudo aconteceu, Neemias, que era o profeta, era um dos profetas, ele fala com Deus de uma maneira que eu espero que seja, que vos toque no coração de uma maneira tal que vocês nunca mais sejam os mesmos. Irmãos, eu não digo que você deve perder a fé, não. Nós devemos ser pessoas de fé. Eu acredito. Se alguém está mal, eu acredito que aquela pessoa vai ficar bem. Mas, Senhor, faz a tua vontade e não a minha. Porque às vezes nós... Olha, eu vou dar um exemplo. O Kenneth Sagan, a mãe dele estava muito doente no hospital. E ele e a família estavam num quarto ao lado a orar para que a mãe dele se restabelecesse, já com 90 anos. E estavam a orar: Senhor, te agradecemos pela cura da minha mãe e tal. Amém, e tal. Senhor, damos-te graças, vais-lhe dar anos de vida. Amém. Vais dar vigor. Amém, e tal. Os médicos chamaram-no e disseram: a sua mãe quer falar consigo. E ele foi ao quarto e ele disse: então, mãe, como é que estás? E a senhora: estou muito cansada, filho. Cansada porquê? Porque eu estou farta de pedir a Deus para ir. E Deus diz-me: não posso porque o teu filho está a pedir para tu ficares. Então, às vezes, é mais fácil a gente orar. Faz a tua vontade. Senhor, faz a tua... Porque a vontade de Deus é perfeita. Eu hoje disse a alguém, não sei com quem foi, mas foi ao telefone, eu disse assim: Deus diz-nos assim: ser perfeito como o teu Pai que está nos céus. Verdade ou mentira? Não é o que diz a palavra de Deus? Ele diz para nós sermos perfeitos. Ora, alguma vez seremos perfeitos? Só através de uma coisa. O mais perto da perfeição que eu e você vamos estar é permitir que a vontade de Deus se faça na nossa vida. Porque Ele é perfeito em todas as coisas. Mesmo quando esteve cá na terra, o que é que Ele disse a Deus, Pai? Se puderes, passa de mim este cálice. No entanto, não se faça a minha vontade, mas faz a tua. Então, o que é que isto nos ensina, igreja? Que é importante nós aprendermos a deixar Deus fazer a sua vontade. Ainda que isso vá contra a nossa. Porque eu, por mim, se alguém está doente, eu quero a restituição da pessoa. Quero a pessoa sarada. Agora, eu quero a pessoa sarada para quê? Para eu depois anunciar: Deus curou por causa da minha oração? Então eu já recebi o meu galardão. E Deus vai me dizer: olha, se é para te dar a ti a glória, está quieto. Eu quero a pessoa restaurada porque eu amo a pessoa. Eu não quero viver. Eu não quero que a pessoa vá se já embora. E Deus vai dizer assim: mas eu estabeleci que este é o momento para ele.
ou para ela. Estão a perceber? Nunca estamos preparados para a morte. Nunca estamos preparados para a doença. Nós nunca estamos preparados para nada. Irmão, é verdade. Quer a melhor prova? Se agora vocês sair da igreja, chegar ao carro e ao fundo da rua tiver uma barricada da polícia a travar-lhe a saída que você faz sempre quando vai para casa, tiver que ir por outra estrada, você já vai ficar todo desorientado. Porquê? Porque já não vamos fazer a nossa vontade. Mas quando fazemos a vontade perfeita de Deus, seja ir pela esquerda e pela direita, se é a vontade dele, a gente vai sempre a bom porto. É tão simples quanto isto. Não devemos perder a nossa fé. Não devemos ter um espírito de fé. Não podemos cair na fezada. Já ensinei isso. É só pincelar. Não temos que decretar nem ordenar. Quem faz isso é o rei. Ele é que é o nosso rei. Mas podemos ter fé. E podemos viver nessa fé. Mas podemos, nessa fé, dizer a Deus: no entanto, faz a tua vontade. Que eu só tenho que respeitar. E na vez de, ao saber, como já aconteceu aqui, por exemplo, o nosso Roberto, não é? Eu sinto muita falta dele. Eu gostava mesmo e gosto muito dele. Quando ele faleceu, houve uma irmã aqui na igreja, uma presbítera, que já cá não está, que me acusou de estar em pecado. Porque eu era o culpado dele ter morrido. No entanto, a nossa oração era que Deus fizesse a sua vontade. Ninguém nesta terra morre dessa maneira. Ele morreu porque ele estava em pecado e o pastor está em pecado. Igreja, não podemos pensar dessa maneira. Por isso é que os fariseus testaram a Jesus. Quando apareceu aquele cego de nascença, diz lá, Senhor, quem é que pecou para que ele nascesse cego? Os pais dele ou ele? Vocês estão a entender? E Jesus respondeu-lhes: olha, ele é cego para a glória de Deus, para que Deus se usasse de mim para o curar. Ele morreu porque estava em pecado? Não, ele morreu porque chegou o fim dele, chegou os dias. Todos nós temos os dias contados. E por isso mesmo, não podemos cair nesse erro. Porque aí não somos compassivos nem misericordiosos. Até quando, por exemplo, essa senhora falecer, o que é que vão dizer? Morreu em pecado ou era uma santa? Estão a entender? Ela pode cair no mesmo erro. Quando eu vos contei que tinha morrido aquele apóstolo com uma infecção na perna, também houve quem me perguntasse: pois ele morreu porque ele estava em pecado. Eu disse: não, ele morreu porque chegou os dias dele. No entanto, eu dou graças a Deus porque eu vejo que Deus tem misericórdia e compaixão de mim, porque eu tive a mesma doença, tive o mesmo problema e estou cá. O que é que eu posso dizer? Se não agradecer a Deus todos os dias pelo seu grande amor por mim. Estão a entender? Agora morreu o Zé dos Anzóis. Morreu em pecado. Não, eu não posso dizer isso. Estão a entender o que eu estou a dizer, não é? Este Neemias tem uma conversa com Deus que eu espero genuinamente que você nunca perdendo da sua fé, nem nunca cobrando dos outros aquilo que você não é capaz de fazer. Não podemos dizer que ele morreu de pecado ou o outro vai morrer de pecado. Ele não vai ser curado porque ele está em pecado. Não é nada disso. Ele não... Aquela irmã semeou tanto dinheiro, nunca colheu. É porque não tem fé. Não. Eu posso estar a fazer as coisas erradas porque me foram ensinadas mal.
Olha aquela senhora. Uma senhora de 80 anos, isto nos anos 80, lembrou-se, viu lá na loja um micro-ondas e pensou, olha, eu nunca tive um micro-ondas, vou comprar. E comprou. E a primeira vez que aqueceu uma coisa achou aquilo extraordinário. Uns minutos, plim, já está. Depois um dia lembrou-se. E se eu puser lá as meias e as cuecas? Plim! Eia, está quentinho. Vou arrumar quentinho e tudo. Um dia deu banho ao gato. Eu só disse que deu banho ao gato. Porquê é que vocês abriram logo os olhos? Vocês perceberam. Pôs o bolinhas, tirou da banheira todo molhado e olhou para o micro-ondas e pensou. Pôs o bolinhas dentro do micro-ondas. Ficou naturalmente, coelho a caçador. O que é que ela faz? Vai e põe a marca em tribunal. Porque o manual de instruções não dizia que não se podia pôr lá animais de estimação a secar. Verdade, estou a falar muito a sério. Até posso dizer a marca, que é a Sony. Todos os micro-ondas hoje, você há de ver nos manuais, diz lá no fim, as proibições, os alertas. Por favor, não seque o animal de estimação dentro do micro-ondas. Por causa desse, sabe quanto é que ela recebeu? Milhões de indenização. Eu não sabia. E o advogado dizia senso comum. Mas o que prova que eu tenho que é senso comum? Eu também aquecia a roupa no aquecedor de óleo. Quantos de nós não punhamos a roupa? Mas eu sempre ouvi dizer que não se podia tapar o aquecedor a óleo. E não se pode tapar. Mas punhamos lá os cobertores. Estão a perceber? E ela pensou, então como eu faço e nunca aconteceu nada, vou pôr o bolinhas também no micro-ondas. Pronto, e saiu de lá arroz de coelho. Nunca perdendo a fé, volto a dizer, tendo o manual certo na nossa vida, que nós possamos aprender com o que vamos ler hoje. Seja qual for a circunstância que está na nossa vida, por mais duro ou difícil, por maior ou mais pequena, que o nosso coração seja como o de Neemias. Leia aí comigo. Eu vou ler e vocês acompanham. Capítulo 1, Neemias capítulo 1. E diz assim a partir do versículo 2. E um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém, rachado, fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e comi, e fiz um grande banquete. Pois é. Assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Não foram horas, foram dias. E estive a jejuar e a orar perante o Deus dos céus. Olha aqui a diferença. Você tem todo o direito de ficar triste, tem todo o direito de chorar na presença de Deus. Mas, dentro da nossa tristeza, dentro do nosso porquê, Senhor, que o nosso coração esteja em jejum e oração perante Ele. Porque nós não somos ninguém para o acusar, Ele é soberano. Ele tem misericórdia de quem Ele quer e compadece de quem Ele quer. Ele salva quem Ele quer e Ele mata quem Ele quer. Desculpem a minha frontalidade, mas não posso dizer as coisas de outra maneira. Ele salva quem Ele quer e Ele mata quem Ele quer. Ele disse isso a Jó.
Ele disse isso a Jó. É um confronto. Porque a gente pensa, não, Deus não tira a vida a ninguém. Não? Tantos na história que a gente poderia falar. E até vos vou dizer mais, olha, vou-lhe dar aqui um exemplo. Vou só dizer o nome dele, Uzá. Você sabe quem foi Uzá? Uzá era sacerdote do templo. E por causa de Saul e dos maus profetas e dos maus servos de Deus e a desgraça que trouxe a Jerusalém e a Israel, os filisteus ganharam a batalha, mataram Saul, mataram Jonatas, pegaram na arca e levaram-na para a Filisteia. O que eles não estavam à espera, porque eles meteram a arca dentro do templo de Dagon, que era o deus deles. E no dia a seguir, quando lá foram, Dagon estava de cara virada para o chão. E eles ficaram assim. Era uma estátua de pedra, pesadíssima. E pá, como é que é possível? Voltaram a pôr a estátua no sítio. No dia a seguir, a estátua estava na mesma posição, mas desta vez com a cabeça, as mãos e os pés cortados. Pedra cortada! E aí, desculpa o que eu vou dizer, esborraram-se todos. Não, sério, porque aí começou o resto. As diarreias, as hemorróidas, as pragas de ratos, os tumores, desde o mais novo ao mais velho. E andaram nisto 6 meses. E ao fim de 6 meses lá houve uma alminha que disse, isto está-nos a acontecer porque nós trouxemos a arca do Deus de Israel. Isto não nos pertence. E fomos pôr a arca dentro do templo do nosso Deus, coisa que ele não gosta. Então o que é que a gente faz? Todos a sofrer, tudo ali a ganir. Diz que o clamor era tão grande e tão alto que se ouvia nos céus. Ponham a arca num carro de bois novo, com uma junta de bois nova. Se isto está a ser feito pelo Senhor, Ele guiará o carro de bois pelo caminho até Belém. Se não for o Senhor, lá vamos buscar outra vez o carro. Sim, porque se você disser assim ao ouvido do boi, olha, vais pelo caminho da esquerda, ele vai-se continuar a babar. Porque ele não vai perceber, não é? Se não for o Senhor a conduzir, até aí o que é que a gente faz para nos livrar destas hemorroidas, destes ratos, destes tumores? Olha, faz 50 ratos de ouro, 50 tumores de ouro, 50 hemorroidas de ouro. Põe num cofre, dentro do carro de bois, juntamente com a arca. E olha, seja o que Deus quiser. E ao fazerem aquilo, oraram ao Deus de Israel a pedir perdão. E lançaram o carro. E sabe que o carro foi direitinho parar à bifurcação da cidade de Betlém. Os cidadãos da cidade, quando viram o carro de bois com a arca, jubilaram-se de alegria. E os outros jubilaram. Estamos livres disto. Escondidos atrás de uma moita, cheios de tumores, hemorroidas, até os ratos ficaram felizes. E o que aconteceu? Decidiram levar a arca para Jerusalém. Mas aonde? No mesmo carro de bois. Os sacerdotes já não sabiam como tratar a arca. E o que aconteceu? Um dos bois tropeçou no caminho e o carro ia a resvalar e o sacerdote Uzá lançou a mão para segurar a arca e naquele momento foi cortado ao meio. Ele rasgou-se todo. Porque era proibido a mão humana tocar na arca da aliança. O Senhor mandou fazer 4 argolas de ouro em cada um dos cantos da arca e uma vara de madeira da acácia coberta de ouro para que se pudesse transportar a arca da aliança. E o povo, ao ver tal coisa, pensaram, espera aí, então, mas Deus não está contente porque estamos a receber a arca? Então o miúdo, ele era um miúdo. Lança a mão para a arca não cair e Deus mata-o.
Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia e me compadecerei de quem eu me quiser ter compaixão. E ele fez prevalecer o princípio da Arca da Aliança. Deus fará sempre prevalecer o que ele estabeleceu. E sabe qual é a única coisa que diz a Bíblia que tudo passará menos ele, menos essa coisa? A sua palavra. E ele estabeleceu a sua palavra. E ele nunca vai contradizer a sua própria palavra. A minha palavra nunca voltará para trás vazia, mas sempre fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que for enviada. Por alguma razão, Jesus é o verbo. A palavra falada, a palavra em ação, a palavra praticada. Ele respeita o princípio que ele próprio estabeleceu. Quem é que me está a entender? Então, quando aqui nós lemos que Neemias chorou, jejuou e orou perante o Deus dos céus e disse, versículo 5, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível. Hoje a palavra terrível está associada a coisas más. Aconteceu uma coisa terrível. Mas a verdade é que a palavra originalmente terrível é tremenda, uma coisa enorme, uma coisa soberba. Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. É verdade isto ou mentira? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos. E agora veja aqui. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. E se fosse hoje, diríamos assim, porque tu sabes, Senhor, que foi aquele pastor que me levou em pecado. E aquela irmã que me telefonou naquele dia, que me fez falar as coisas que eram erradas. E, Senhor, aquela minha sogra, aquela língua que vai daqui até Paris, com 5 vias de rodagem para cada lado. Sem portagens. Eu estou a brincar, mas estou a falar sério, porque talvez temos aquela mania de pôr as culpas em terceiros. A culpa é nossa, ponto. Eu podia-vos dizer, Neemias não pecou, no entanto, ele assumiu o pecado como sendo dele também. Você sabia que eu faço isso com muita frequência? Quando alguma coisa não está bem na igreja, eu não vou pôr as culpas no diabo, nem na bruxaria, nem no apóstolo Zé de Zanzóis, nem na epístola, nem na apostasina, não. A culpa é... Não. Eu sou o primeiro a ir à presença de Deus, fazer o mesmo que Neemias faz. Eu peço perdão pelo povo e por mim. E pela casa do meu pai que pecamos. Versículo 7. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos. De todo. Completamente. Nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te depois da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos. Sabe onde é que isto está escrito? Deuteronômio. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, o cabo do céu fica ao pé de onde o Judas perdeu as botas, ali ao pé de Fontanelas. Era a expressão que se usava na altura, o cabo do céu. Se você for ver o mapa de Israel, acaba assim numa ponta como se fosse uma lança. O cabo do céu é essa ponta, cá em baixo. É uma expressão. Ainda que estejam lá longe, para o pé de Fontanelas. Fontanelas tem uma estátua com um par de botas. E depois diz assim, onde o Judas perdeu as botas. Estou a brincar ali com o nosso semanal.
Ainda que os vossos, versículo 9, vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor! Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Dá-me graça. Dá-me graça. A graça de Deus não se pode ser manifesta em nós se não houver arrependimento. A graça de Deus não pode ser manifesta em nós se não houver assunção de culpa. Eu sou culpado. Não pode haver mais. A culpa é minha. Se eu disser a Deus a culpa é minha, hoje, garanto-vos a vocês que a graça de Deus hoje é derramada sobre vocês. Eu, quando peço perdão dos meus pecados a Deus, e quando peço perdão a Deus das coisas erradas que digo ou que faço, eu digo sempre a Ele, eu assumo a minha responsabilidade, eu assumo a minha culpa. Há muitos anos que eu oro assim a Deus. E eu tenho que estar sempre ávido e preparado para colher a responsabilidade daquilo que eu falo e que eu faço de errado. E não posso ficar surpreso. Eu não percebo como é que isto me está a acontecer. Irmãos, há momentos na nossa vida em que nós vamos passar por dificuldades, não é porque mereçamos, não é porque fizemos coisas de errado. Às vezes é porque é necessário. Às vezes é necessário passar por momentos difíceis para aprendermos a confiar nele, para depender dele. Eu dizia a uma pessoa esta semana, eu estou tão longe de vocês, eu gostava de estar aí ao pé de vocês para vos ajudar, mas a mim só me resta depender de Deus. Porque eu sinto-me impotente na minha força, mas na minha fraqueza, porque eu considero isto como uma fraqueza, então eu sou forte em Deus, porque aí Deus é forte por mim. Quem é que me está a entender? E isso é a graça. A minha graça te basta. Porque a minha graça, não é, se manifesta na tua fraqueza. A minha força se manifesta na tua fraqueza. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Quem é que me está a entender? Para terminar, vamos a Esdras, capítulo 9. É umas paginazinhas atrás. Fica logo a seguir a Esdras 8 e antes de Esdras 10. Tenho que vos ajudar, não é? A história é a mesma. O momento é o mesmo. Mas pelos olhos de Esdras. Eles estavam a preparar tudo para levantar as muralhas de Jerusalém. Para defender a cidade, não só para os que tinham fugido do cativeiro, não só para os que tinham sido deixados para morrer, do estilo, deixa-o ficar aí, está aí todo ferido, todo cortado, ele vai morrer aí. Daqui um bocadinho vêm os urubus e fazem um jantar. Os abutres. E quando eles recebem este relatório, que há muitos que estão na miséria em Jerusalém, a passar fome, dificuldades, porque eles pegaram fogo a tudo. Vocês sabem o que é ver as nossas casas a arder? Eu acho que nós hoje temos tudo, não temos falta de nada, não damos conta do sofrimento que este povo passou. E você pode me dizer assim, pastor, sofrimento, andavam em adultério, andavam em idolatria. E hoje, não é? É diferente de hoje. Em que o adultério já é mais normal do que o casamento. Em que a fornicação é a coisa mais normal do mundo.
Gozam com os jovens de 16 anos. Ele ainda é virgem com 16 anos. Olha aqui, ele é um pervinho. Porque é o ridículo da era em que vivemos. Hoje já não há só homem e mulher. Hoje há homem, mulher, transexual, bissexual, transgênero e... Só nos Estados Unidos são 57 géneros diferentes. Algum há de ser um réptil, o outro há de ser um gato e um cão, sei lá, não sei. Eu não consigo compreender como é que pode haver 57 géneros diferentes. 2 já dão trabalho que dão, quanto mais 57. Homem e mulher, cão e o gato. E porquê? Porque está tudo pervertido. Sabe porquê que está tudo pervertido? Porque esta geração não sabe o que é passar dificuldades. Não, há bocadinho eu estava a falar com a Eliane, não é? O meu telemóvel custou 200 euros. Ainda hoje choro os 200 euros que e digo-vos, eu ando com o telemóvel na mão e pus-lhe uma capa por causa do ecrã e não ponho no bolso para não partir. Nunca deixo cair, e se aquilo está prestes a cair, Jesus, a gente faz ali para parecermos uns acrobatas. Que é para segurar nele, seguramos no prato e no telemóvel e no copo com o pé e estamos ali tipo... Não é? Que é para não partir, para não estragar. E depois vemos miúdos que os pais oferecem o iPhone, o iPad, o iPod, o iPaga, 1000 euros, mete no bolso, pumba, partiu o ecrã em 3 sítios. A culpa é dele. Pois porquê? Tu é que te sentaste. A culpa é do teu rabo, é teu. Não se pode dizer rabo, não é? Percebem o que eu estou a querer dizer? Não dão valor, não sabem o que custou. Olha, nesse sentido, eu vou-vos contar outra. Em 91, meu irmão ofereceu-me uma consola de jogos. Custou 50 contos. Eu só soube isto mais tarde, ele nunca me disse o valor. Foi muito mais tarde, um dia, a fazer uma limpeza a uma gaveta, mostrou uma fatura. 91, eu tinha 12 anos. Você acredita que eu tive essa consola até 2018? A funcionar. Até que, pronto, a pessoa depois chega a uma idade, não é? E, aquilo estava lá a ocupar espaço, eu já não usava aquilo e acabei por vender para um ainda mais maluco que eu. Percebe? Agora faça as contas de 91 a 2018. Nunca partiu, nunca estragou, nunca avariou, nunca caiu ao chão, nunca lhe caiu água em cima. E esta geração é como é porque não sabem o valor das coisas, não sabem o que os pais sofrem. E porquê que os pais sofrem? Porque, como não lhes dão atenção, tentam compensar. Você tinha as coisas porque você merecia. Passava de ano e recebia a bicicleta. Passava de ano e recebia isto ou aquilo. Chegava ao Natal e davam-lhe isto ou aquilo. Davam-lhe um presente ou 2 bons. Hoje dão 500 presentes. E o que é que eles fazem? Agarram em 2 ou 3 e o resto desprezam. E têm fartura. Já estou como aquele árabe que disse, o meu avô andou de burro, andou de camelo. O meu pai andou de Jeep, eu ando de Mercedes. O meu filho vai andar de BMW, mas o meu neto vai andar de camelo outra vez. E ficou tudo chocado ao ouvir isto. Mas porquê que você está a dizer isto? Porque o meu neto não vai saber o preço nem o valor daquilo que o meu avô fez para ter o que temos hoje, ou o meu pai, ou eu. Ele simplesmente vai olhar para a conta bancária e vai dizer, é tanto dinheiro, sou muito rico. E vai estourar tudo. Vocês estão a entender? Assim somos nós hoje, como crentes. Como nós não sabemos o que é viver cativeiros. É por isso que a geração que viveu na ditadura aqui em Portugal são muito mais apegados a Deus. Hoje já são raros que eles já estão aqui que nem tordos, não é? Mas são muito mais apegados a Deus do que nós.
Porque ninguém sabe o que é estar no culto, estar na igreja e entrar a PIDE. E dizer assim, hoje não há pregação. Então estavam 2 horas a cantar. Estou a falar sério. Porque eles decidiam, não, gente, vai haver culto, sim senhor. No domingo a seguir entrava a PIDE, levava 1 ou 2 presos e dizia, hoje não há música. Então eram 2 horas de pregação. No domingo a seguir aparecia lá a PIDE e dizia, hoje estão proibidos de pregar e de cantar. Então eram 2 horas a orar. Mas o culto permanecia. Se fosse hoje, fechava-se a porta. Iam para as redes sociais. Isto é uma injustiça. E vamos fazer isto. E vamos para as ruas gritar. Estão a perceber a diferença? E hoje não há aquele primeiro amor porque nunca fomos privados de. Sabe porquê que a Rússia se tornou no que se tornou agora? Porque durante o tempo da cortina de ferro, em que a Bíblia era proibida, em que as reuniões eram proibidas, o Evangelho era proibido, eles encontravam-se nas catacumbas, nas florestas, encontravam-se escondidos do KGB e de tudo o resto. Faziam 30 por uma linha para se reunir e buscar ao Senhor. A cortina de ferro caiu e nos primeiros anos o Evangelho na Rússia era forte. Mas depois perdeu força. Porquê? Porque a liberdade afrouxou a igreja. Ai, pastor, nós não temos nenhuma reunião de oração na igreja. Pois não, é suposto orarmos em casa. Se nós não orarmos em casa, onde é que você quer orar? Diga-me lá. Onde é que é suposto nós termos comunhão com Deus? Onde é que é suposto nós sentirmos o perfume de Deus? Aqui você também sente, pois claro, Deus habita aqui também. Eu não me esqueço, a primeira vez que o pastor Jonas entrou nesta igreja, eu fui buscá-lo, ele entrou, e quando ele entrou aqui na sala, ele foi a correr ao meu escritório e ele diz assim, sente-se a presença de Deus ali na sala. Sente-se que a presença de Deus está aqui neste lugar. Glória a Deus por isso, não é? Que coisa maravilhosa. Então, igreja, nós, a sério, eu estou a falar nisto, irmãos, porque nós estamos a caminhar, eu não sei se vocês já se aperceberam, nós estamos cada vez mais perto do fechar do livro. Viu? Quando toda a gente já pensava que a pandemia tinha passado, eis que ela vem aí com toda a força outra vez. Não é? Vem aí a Covid-19 e a gripe A, e agora vem também a varíola dos macacos. Não é? Mas a Bíblia fala nisso. Que viriam doenças e epidemias, pestes e fomes, não é? Guerras e rumores de guerras. Não é o que está a acontecer agora. Ai, estava a meter medo. Não, lá está. É a geração facilitada. Está a meter medo porque está... Ai, se eu vou para um sítio que não tem internet, o que é que vai ser de mim, pastor? Não me diga que vai ter que começar a ler a Bíblia em papel. Jesus! Estão a perceber? Estou a brincar, mas estou a falar tão a sério. Estou a alertar-nos. Estou a alertar-nos, igreja. Para que nós possamos clamar a Deus constantemente em compaixão e misericórdia. Arrependa-se do seu pecado. Assuma o seu pecado. Assuma o seu erro. Nós não somos perfeitos. Eu não espero perfeição de nenhum de vocês. Mas também não esperem perfeição de mim, porque eu não sou perfeito. Olha, eu enervo-me com muita frequência. E então quando eu estou aqui e eu vejo que algum está assim mais a dormir, não é, Carla? Não é o teu caso. Mas às vezes, não é? Às vezes o João olha para mim tipo, quem é que ele está ali? Estão a entender?
Olha o que é que diz aqui, Esdras 9, versículo 3. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes, o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atónito. Oh, não faça isso. Não é preciso rapar. São costumes judaicos. Hoje nem o fazem. Eles hoje estão tão religiosos que até deixam crescer os canudinhos de lado, na vez de rapar. Sabe o que é que significava o rapar o cabelo? Rapar a barba? Porque a barba significava... O cabelo significa a glória do homem e da mulher. A coroa. E a barba significa a sabedoria de Deus. Então, quando o homem rapava principalmente a barba, o homem estava a dizer que não era nada diante de Deus. Estava a assumir aquilo que está escrito em Isaías. O bichinho de Jacó, os trapos de imundícia. O pó. Como dizem Eclesiastes, o vento, o fumo que sobe, o vapor. Então, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e me assentei atónito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atónito até ao sacrifício da tarde. Às vezes ficamos sem reação. Às vezes ficamos num estado em que pensamos como é que isto foi acontecer. Porquê? Lá está, voltamos ao porquê. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E disse, ó meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Pondo isto para português de hoje, não sou digno sequer de olhar para ti. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até aos céus. E desde os dias dos nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque servos somos. E porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Um muro. No original diz um muro, não uma parede. Uma muralha. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério dos teus servos, os profetas, dizendo, a terra em que entrais para a possuir, terra imunda é, pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e as suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra, e a façais possuir a vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras, e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade e ainda nos deste
livramento como este. Olhe para mim. Olhe que oração. As mulheres foram mortas com as crianças na barriga. Os jovens foram mortos. Tudo foi posto a fogo. Deitaram abaixo o templo. Queimaram, destruíram, roubaram, pilharam. Fizeram 30 por uma linha. E este homem levanta os braços em oração a dizer: apesar de tudo o que nos aconteceu, Tu nos tens poupado a nossa vida, tens poupado a nossa família. Tu nos tens poupado. Isto chama-se encontrar a benignidade de Deus no meio da aflição. Na vez de nos focarmos no coitadinho de mim, estou a sofrer, que sou isto, sou aquilo, é graças te dou, porque apesar de tudo o que aconteceu, tu não deixaste que ninguém nos destruísse, que ninguém nos matasse, que ninguém nos retirasse desta terra. E nós podemos ver e observar a tua benignidade, a tua compaixão e a tua misericórdia por nós. Seja qual for a aflição que vocês estão a passar. A benignidade do Senhor é muito maior. A sua compaixão e a sua misericórdia ainda são muito maiores. E é nisso que nos devemos concentrar e é a Ele que devemos dar toda a honra e toda a glória. Então é isso que eu quero partilhar com vocês. É isso que eu quero partilhar com vocês. Seja qual for a aflição, uma doença, uma cirurgia, uma falta de emprego, um momento de dificuldade financeira, um divórcio, um filho rebelde, um problema em tribunal, seja o que for, que esteja a surgir sobre a vossa vida. Que a nossa oração possa ser igual a de Neemias e principalmente igual a de Esdras, capítulo 9, em que ele foca-se na bondade de Deus. Paulo disse uma coisa muito parecida. Podemos ser atribulados, mas não somos derrotados. Podemos ser abalados, mas nunca destruídos. Podemos cair no chão, mas nunca seremos enterrados. Uma coisa muito parecida. Porquê? Porque ele sabe que, como diz aqui, o Senhor nos tem dado a sua graça. Nos fez graça da parte do Senhor. É a graça de Deus. Nós não merecíamos nada disto. No entanto, versículo 15, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Mas nós estamos. Nós estamos na presença dele por causa de Jesus e do Senhor Santo e Espírito. Amém. Podemos entrar no Santo dos Santos e dar-lhe a ele a honra e a glória pela sua graça benevolente e maravilhosa, que nos salva, que nos liberta, que nos transforma, e ainda que morramos, iremos estar com ele para a eternidade. Até nisto, a morte é ganho. Quem é que me está a entender? Então, eu quis partilhar isto com vocês hoje. Na quarta-feira o Senhor pôs isto no meu coração. Que nós, no meio da aflição, na vez de nos focar na aflição ou na nossa aflição, por estarmos a ser confrontados com o problema, possamos pôr os olhos em Jesus e dizer: Senhor, graças te dou porque isto está a acontecer, mas eu não morri. Graças te dou que isto está a acontecer, mas eu estou nas tuas mãos. Eu estou dependente de ti. E a Ele toda a honra e toda a glória para sempre. Amém? Vamos orar? Pai, nesta noite graças te damos pela tua palavra, porque ela é como tu, viva, poderosa, eficaz, invencível, perpétua, tremenda, incomparável. Não há nada, Senhor, que seja igual à tua palavra e muito menos à tua graça. Não merecíamos nada, Senhor,
não merecíamos absolutamente nada, mas Tu nos fizeste participantes da tua glória, da Tua graça, nos fizeste idóneos para receber o salvo-conduto, Senhor, por causa dos nossos pecados, dos nossos delitos, das nossas iniquidades. Graças Te damos, Senhor, porque podemos estar aflitos, mas nunca seremos derrotados. Podemos estar caídos, mas nunca seremos destruídos, porque Tu és conosco. Eu Te peço, Senhor, compaixão e misericórdia por cada um de nós. Eu Te peço compaixão e misericórdia, Senhor, por cada um dos pastores desta igreja, por cada um dos presbíteros desta igreja, cada um dos diáconos, Senhor, cada um das famílias e membros desta congregação. Eu Te peço, Senhor, compaixão e misericórdia pelo pastor Saúl, pela pastora Celeste, pelo pastor Vítor e pela pastora São. Compaixão e misericórdia, Senhor, pelo pastor Jonas, pela sua mãe, pela pastora Creusa. Compaixão e misericórdia, Senhor, clamamos nesta noite por cada um dos pastores amigos que nós temos, por cada um dos ministérios amigos, por cada um daqueles, Senhor, que Tu levantaste para estarem de mãos dadas connosco. Oramos, Senhor, pelo pastor João Silva. Oramos, Senhor, por todos aqueles que Tu predestinaste, Senhor, a estarem de mãos dadas connosco. Na verdade, Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Aleluia. Glória a Deus.